Olá, bom dia, ou boa tarde, ou será que vai ser boa noite? Depende do momento em que você vai assistir essa aula, não é mesmo? Eu sou a professora Ana Paula, estou aqui para preparar você para ganhar uma medalha. Tá afim? Quer ser medalhista da OBA? Vamos então preparar para essa medalha? Nós vamos aqui dividir essas aulas em 10 temas. Os 10 mais temas que caem aí nas provas da OBA. E eu convido você a estar comigo. Hoje já é a nossa quarta aula do nosso quarto tema. Você não assistiu às outras aulas? Não é inscrito ainda no canal? Faça a sua inscrição, ative o sininho. Nós vamos ter aulas aí semanais, todas as aulas direcionadas para que você seja um medalhista. Vamos lá? Se você depois quiser recapitular, começando do tema da aula 1, é só voltar e maratonar. Nós estamos, então, no tema 4 do nível 2, que é aquele onde os alunos do quarto e do quinto ano vão disputar essas medalhas. Nosso tema de hoje é uma influencer nata no nosso sistema solar. Tá na moda aí, né? A gente fala, eu vou ser influencer, eu vou trabalhar para ser influencer, né? E qual será a influencer do nosso sistema solar? Você sabe? Quando a gente fala nata, é que nasceu daquele jeito. Quando a gente vai ser influencer, a gente vai trabalhar para que dê certo, que nós sejamos influencer, né? Essa não, essa já nasceu sendo. Quem será essa influencer do nosso sistema solar? Coloque aí nos comentários. Saiba que eu vou olhar qual vai ser a sua opinião, que você acha que é a nossa influencer. Coloque aí a região que você está assistindo essa aula, o horário, coloque aí se você está gostando das aulas, o que é que a gente pode melhorar, né? As suas dúvidas. E sem mais delongas, nós vamos falar então da nossa influencer do planeta Terra, a Lua. Por que a gente fala influencer? Porque ela vai interferir em algumas atividades do nosso planeta e ali refletindo diretamente na nossa vida. Então, a Lua, ela é um único satélite natural. Por que a gente fala natural? Porque temos os satélites artificiais também, que circundam o planeta Terra. Então, a Lua ela é um satélite natural do nosso planeta. E possui luz própria? Não, não possui luz própria. Olha aqui, ó. Não possui luz própria. Ela simplesmente reflete a luz solar, certo? Então, ela reflete aquela luz do sol e a gente vê, né, o formato da nossa Lua. Bom, seu diâmetro é aproximadamente 34.476 quilômetros de distância aí da Terra, entre Terra e Lua. Ela está um pouquinho distante, né? Mas é o objeto estelar do nosso sistema solar, mais objeto estelar não, perdão, o objeto do sistema solar mais próximo ali. Por isso que ela interfere tanto nos nossos, no nosso cotidiano. Bom, a temperatura lá durante o dia é de 110 graus Celsius. Poxa, é um pouquinho quente, né? E à noite, 155 graus Celsius. Bastante frio, que até congela. Bom, quais são as características da Lua? Nós já vimos aí as características do sistema solar, as características dos planetas e, inclusive, as características da Terra. Agora, nós vamos visualizar as características deste satélite natural que circunda o nosso planeta. A Lua tem crosta terrestre, manto e núcleo. Olha lá a figurinha que a gente pode observar, né? Crosta terrestre, manto e núcleo. Parece alguma coisa de ferro, né? Mas é só a imagem mesmo, tá bom? Ela também realiza movimentos de rotação. Qual é a duração desse movimento? 27 dias e 8 horas. Esse movimento, ele vai influenciar, olha só a palavra influência, ela vai influenciar nos nossos meses, né? Que dá ali
os períodos de noite e dia, né? Vai demonstrar aí esse período de noite e dia. Então, ela gasta aí 27 horas e 27 dias e 8 horas, perdão, tá? Esse movimento é o de rotação, é o movimento que ela faz em volta dela mesma. Bom, aqui nós temos uma característica, eu peço em vocês atenção nessa característica, ela é muito, muito importante. Essa característica aqui agora, a gente vai falar sobre ela, que vai determinar por que nós vemos só uma face da Lua, por que a outra face nós não conseguimos ver, por causa do movimento de translação, que também é chamado de revolução. Esse movimento é aquele que ela gira em torno, né, do planeta Terra, que é a translação, que dura cerca de, olha só que interessante, 28 dias e 8 horas. Nossa, é o mesmo de rotação? Sim, é por causa desses dois movimentos que são sincronizados que a gente não consegue ver o lado escuro da Lua. Ela fica sempre obscura porque ela vai girar no mesmo momento que a Terra gira o movimento de rotação, ela vai ser sincronizada com a Terra e sempre a gente vai ver a mesma face. Quando a gente fala de fases e face, tem diferença, tá bom? Não façam confusão. Nós estamos falando desses dois movimentos aqui, que eles são síncrones, né? Eles são girados no mesmo momento, por isso que a gente só vê uma face, um rosto da Lua, vamos dizer assim. A estrutura da Lua, o núcleo é completamente solidificado, não apresenta magma e, por isso, não tem vulcões. Às vezes pergunta na prova, né? As crateras da Lua são provenientes de vulcões? Não, não são. As crateras da Lua são porque a Lua não tem atmosfera e ela pega impactos dos meteoros, né, que vai diretamente no seu solo, provocando então a cratera. Ela não tem vulcões, certo? Não esqueçam disso. Olha lá, acabei de falar, né? Adiantei mais uma característica. Ela não tem atmosfera, por isso, então, ela é cheia de crateras pelos impactos dos objetos que vêm em grande velocidade e conseguem atingir o solo, a crosta terrestre. A superfície apresenta montanhas, crateras e mares. Não é mares de líquido, de água, tá? Mares é porque as crateras são fundas e quando o sol bate nessa lua, essas crateras ficam escuras. Os raios solares não conseguem chegar no fundo. Aí fica parecendo manchas, né, de mar escuro. Mas não tem nada, é só o nome mesmo, para que se lembre, né, se dê aí uma lembrança de mar. Então não se esqueça, ó, a luzinha piscando aqui. Esses dois movimentos aqui, síncronos, né, que os dois movimentam de uma mesma intensidade, de um mesmo tempo, vai fazer com que a gente vai entender agora, ó. As faces da Lua, é o rostinho da Lua. Como que a gente vai ver esse rostinho? Pelo movimento que ela faz aqui em rotação, é o mesmo movimento que ela faz juntamente com a Terra de translação. Esses movimentos fazem com que a gente perceba a mesma face. É como se fosse assim, a Terra está girando, ela está girando junto, ó. Eu acho que aqui não vai dar para vocês verem. Está girando junto, ó. A Terra gira e ela também gira junto, ó. Gira os dois juntos. Por isso que a gente só vê a mesma face. Eu vou só pegar minha canetinha. Pronto. A gente vê a mesma face, ela como se fosse um desenho, porque ela provoca esses dois movimentos. Eu até destaquei eles aqui, ó. As faces da Lua são observadas da mesma forma, né? A mesma região da Lua, você enxerga ela em todos os lugares do planeta, por causa dos dois movimentos que são iguais, são idênticos, né? Então, no mesmo período, na mesma hora, ela realiza os dois movimentos que fazem com que nós enxergamos somente este lado da Lua. Vocês já viram falar que no Transformers, eles exploram o lado escuro da Lua? Quem já assistiu Transformers aí
Vai lembrar. Então, eles vieram para este lado aqui, ó. Os carros, não para este lado, é o lado escuro que ninguém vê, por quê? Porque ela gira, né, juntamente com o movimento de rotação síncrono, né, com a mesma posição. Quando a gente fala de faces da Lua, a gente quer dizer o rostinho da Lua, aquela região, né? Agora nós vamos falar de fases da Lua, né? Ah, eu já tô triste, amanhã eu tô feliz. É mais ou menos assim. Só porque a Lua ela vai estar cheia, ela vai estar minguante, ela vai estar nova. É dessa fases que nós estamos falando, não faces, tá? Eu coloquei o Sol ali. Se vocês forem analisar a imagem, a gente pode ver que o Sol reflete aqui. Deixa eu pôr um amarelinho para ficar mais visível. A gente vai ver que o Sol reflete, né? E esta parte aqui de dentro é onde a gente vai ver os raios solares batendo na Lua. Essa parte que eu vou colocar de outra cor é onde a gente vai visualizar como a Lua vai se apresentar para a gente. Ah, hoje eu quero olhar a Lua no céu. É esta forma aqui que a gente vai ver. Eu coloquei as duas formas porque isso já me fez confusão. Talvez, né, para vocês não façam essa confusão, mas para mim fez. É a Lua da parte externa. Essa daqui é a que a gente vê daqui da Terra. Ah, vou olhar a Lua hoje. É isso aqui que a gente pode visualizar. Esse que eu estou girando aqui em volta. Mas a Lua que é refletida, que é aquela que está lá no espaço, é essa daqui, ó. Onde os raios solares estão batendo. E é dessa forma aqui que fica lá no espaço. Não é a forma em que a gente vê. Por que não é a forma em que a gente vê? Vou explicar aqui agora. Por exemplo, se você está aqui na região do Brasil, fiz um pontinho azul, você está dando para ver. Se você está aqui, você vai ver a Lua aqui, ó, desse jeito. Mas ela está sendo refletida aqui. Como assim, professora? Aqui vai estar cheio de sol, de raios solares. E você vai estar vendo ela assim, ó. Uma parte tampada e uma parte descoberta. Dessa forma. Se eu estou, por exemplo, aqui na pontinha do Brasil, vamos dizer aqui, ó. Eu vou pôr de outra cor. Vou de amarelo. Aqui na pontinha do Brasil. Eu vou estar vendo o quê? A lua nova. Por que lua nova? Porque ela total, ela vai estar de frente para o sol e eu só vou ver a sombra. Então, é isso aqui que eu vou visualizar. Vocês conseguem diferenciar? Se não, vocês vão colocar aí nos comentários. Ah, explica novamente ou assista essa aula novamente. Que a parte externa da figura vai mostrar como a gente vê a lua. E a parte interna é como ela está realmente lá no espaço. Certo? Para a gente entender essa diferença. Às vezes a gente está no livro aí e vê só essa imagem aqui. A gente não vê isso na lua aí. Fica difícil a gente compreender como que a gente está vendo essa lua daqui da Terra. Então, as fases da Lua ocorrem devido ao ângulo em que a luz do Sol atinge a superfície. Então, dependendo aqui da forma em que os raios solares emitirem aqui na Lua, é a maneira que a gente vai ver essa parte de fora. Por isso eu coloquei os dois desenhos, né? Para vocês compreenderem que são diferentes. Conforme a Lua orbita nosso planeta, diferentes partes são iluminadas, conforme a gente vê aí na imagem. Algumas ficam visíveis e outras não. O ciclo lunar ele tem um período aproximadamente aí de 29 dias, olha só. Mais ou menos 29 dias e meio, tá vendo? 29,5, dá quase um mês, né? Então ela vai fazer esse ciclo aqui de crescente, lua nova, lua minguante, lua cheia, vai durar quase aí um mês.
Se você quiser ver mais sobre isso, a gente pode ver um simulador de lua. Vou trazer aqui para vocês também. É porque o nosso tempo é meio curtinho, né? E a gente tem que passar o conteúdo para vocês. Mas isso aqui vai estar lá na descrição do vídeo. Caso você queira ver e tenha mais tempo do que eu, tá bom? Vai estar isso aqui lá. Então, deu para identificar bem? A forma em que os raios solares emitem e é refletido na Lua, esses raios, é diferente da forma que a gente vê. Quando a gente está em uma certa posição, a gente vê o quê? A Lua crescente. Aqui, ó, no hemisfério sul, a Lua crescente. No hemisfério bem cortando o Equador aqui, a gente vê, os países vê Lua nova. Vendo? E aqui, se eu for lá para o Polo Norte, eu vou ver o quê? A Lua minguante. Eu vou ver. Aqui, se eu estiver, por exemplo, ali na Ásia, em algum país na Ásia, eu vou ver a lua cheia. Tá dando para entender? E o jeito que isso é refletido, né, na lua é assim, parece que é tudo igual, né? Mas não, vai fazer diferença é quando a gente vai olhar. Tudo bem? Sigamos então. Bom, se eu disse para você que a Lua ela interfere diretamente nas nossas ações, né? No nosso calendário, eu coloquei aqui para vocês, como se fosse a Lua se movimentando dia após dia. Foca na tela, por favor. Então, essa influência, ela age diretamente, o quê? Na agricultura, nas plantações. Muitos criadores de animais para abate, tudo, também visualizam a lua, porque vai o quê? Vai querer castrar os animais, né? Se referenciam pelo qual tipo de lua que está naquele exato dia. Então, o período em que a lua leva para completar esse ciclo, qual seria o ciclo? Cheia, nova, minguante, quarto minguante, certo? É utilizado como unidade de tempo, que a gente usa aí até hoje alguns calendários, né? É o mês lunar, que é o mesmo nome que a gente dá de sinódio, tá? Mês lunar e sinódio é a mesma coisa. Ok? Vamos lá, eu coloquei aqui o calendário de abril, e provavelmente vocês vão estar visualizando aí essas aulas em abril, né? Bom, se eu for olhar aqui, se eu vou começar a estudar o primeiro dia de abril, qual será o tipo de lua que eu estarei vendo aqui, ó? A lua crescente. Na hora que passar alguns dias, lá para o dia 5, é o primeiro quarto minguante, né? A lua pela metade, lá para o dia 5. Olha o quanto é rápido. Aí ela vai se modificando. Por quê? Porque a sombra que a Terra projeta nela vai diminuindo. Por quê? Porque ela gira, a Terra gira, não é mesmo? Né? Esses todos os movimentos vai fazendo com que a sombra vai diminuindo ou a sombra vai aumentando. No decorrer dos dias, lá para o dia 13, o que eu vou ter? A lua cheia. Para eu ter essa lua cheia novamente, quantos dias serão necessários? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lembra que nós vimos ali no slide anterior que era de 29,5? Lembra? Então, para eu ver a lua nova novamente, para eu começar, iniciar outro ciclo, vai ser aí provavelmente aproximadamente 29 dias e meio, né? Isso vai variar um pouquinho, porque a Terra é inclinada, porque a Lua acompanha a Terra, porque a Terra faz movimento de translação e também rotação. Tem toda uma dinâmica aí para que tudo dê certo. Isso aqui nunca é exatamente certo. Por isso colocou 29,5. Deu para compreender? Então, eu fazendo o ciclo todinho, eu vou ter a Lua
nova quando? Eu vou ter a lua cheia depois das 29 dias, né? A lua nova é o mesmo ciclo, né? Só contar 29,5 de novo. Então, a lua cheia é porque ela vai ficar na sombra do sol, a gente só vai ver o escuro. E às vezes a gente nem vai ver a lua direito, só vai ver uma rodelinha, né? Que é o limite que o sol está batendo nela. Por quê? Porque ela girou e ficou entre a Terra e o Sol. O Sol vai bater nela e vai refletir uma sombra. Essa reflexão da sombra vai nos mostrar uma lua parece tampada, né? A gente só vai ver o lado escuro. Quando ela for movimentar, o que vai acontecer? A Terra vai mexer e essa sombra também vai mexer. No caso aqui, ó, eu tô com a lua nova. Ela vai fazer o quê? Vai começar a crescer, tá vendo? Crescer, 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 crescer. Quando ela for cheia, ela vai diminuir, diminuir, diminuir até ela ficar nova novamente. Deu para entender? Essa é uma das influências que a Lua provoca aí no nosso dia a dia. Bom, outra influência muito significativa é os movimentos da maré. Isso despenca nas provas da OBA. Pergunta-se, né, lá qual é as influências que a Lua, qual é a maior influência que a Lua provoca no nosso planeta? Então são as marés. Por quê? Quando aqui a Lua está mais próxima aqui, deixa eu pôr outra cor, porque está confundindo com a maré daqui. O vermelho. Bom, quando a Lua está mais próxima aqui do nosso planeta, a gente chama de perigeu, próximo perigeu. Ela vai ter uma magnitude aqui que vai atrair a água, formando então as ondas do mar, né? Quando ela estiver mais próxima, então, ela vai atrair, né, através da sua tipo um imã, ela vai puxar então esse mar. Quando ela estiver mais longe, aqui é o apogeu, né, uma distância maior entre a Terra e a Lua, ela não vai puxar, então ela vai ser a maré baixa, tá? Às vezes você está lá passeando lá na praia, né? E eles falam, ó, vai começar a maré alta. Por quê? Porque vai começar o momento, vai iniciar o momento em que ela vai estar mais próxima da Terra. Então, o momento em que ela está mais distante, é o momento que você vai curtir, né? O mar, sem perigo. Essa é uma das influências bem visíveis do nosso planeta. As marés são influenciadas por essa força gravitacional. É como se fosse um imã que eu falei para vocês sobre os oceanos, né? A Terra e as águas do oceano. Durante a lua cheia, lembra que eu mostrei para vocês? Eu vou voltar aqui nesse desenho. O perigeu e o apogeu. O perigeu está aqui, tá? E o apogeu está de cá. Então, durante a lua cheia, nós temos aí a lua cheia e a lua nova, né? Onde está ali a linha do Equador. Aqui nós vimos que é a cheia aliás, a nova e a cheia. A nova e a cheia. Então, vai ter aí as marés altas, por quê? Porque durante essas duas fases, né, as marés, a lua está mais próxima. Aqui a gente vai ter maré mais baixa, maré mais baixa. Vai ter um momento aqui também que ela vai estar mais próximo ou mais distante. Então, vai depender da rotação. Quando ela estiver mais próxima, você já vai falar assim, na hora que você estiver lá no mar. Ai, mãe, nós temos que sair, porque daqui a pouco vai subir a maré, significa que a lua vai estar mais próxima, vai puxar então essa água do oceano. Então, durante a lua cheia e a lua nova, ocorrem as marés mais altas. Por quê? Porque a lua cheia ela está na sua esplendoridade, ela está na sua face plena para nós, né? E a lua cheia também. E durante as fases crescente, minguante, as marés são mais baixas, né? Eles falam marés
quadratura. Não preocupem com esse nome, só vamos compreender essa questão de marés altas e marés baixas. Quando a lua tem mais força, que é na lua cheia e na lua cheia, na lua nova, é onde ela vai puxar, então, esse mar. Bom, se você quiser ver uma simulação disso que eu acabei de dizer, é só acessar isso aqui. Vai estar também lá nos comentários para você acessar, tá? Você vai poder mexer, vai ver com mais precisão o que eu estou dizendo. Bom, nós estamos vendo esse movimento, nós vimos que o calendário influenciado pela lua, principalmente nas plantações, no cultivo de animais, né? E nós vimos agora na maré, é uma influência bem significativa, né? Que quem pode aí, quem já conseguiu visitar o mar, vai perceber. Aqui nós vamos falar dos eclipses lunares. Nós temos o eclipse solar, que nós vamos explicar quando a gente estiver falando sobre o Sol, para não confundir, tá bom? E nós temos o eclipse lunar, que nós estamos falando da Lua hoje. Bom, o eclipse lunar, ele vai sempre pegar a sombra da Terra e a sombra do Sol. Então, vai ter esse pareamento, Sol, Terra e Lua. O que vai diferenciar isso? O lugar, a posição em que a Lua vai estar. Se a Lua estiver aqui nessa região, qual região é essa? A região em que o Sol bate na Terra e se propaga em linha reta. Ó. Região que o Sol bate na Terra e se propaga em linha reta. Essa região, ela costuma ser mais clara do que esta região. E essa região mais clara, a gente chama ela de penumbra. Quando a Lua estiver passando por aqui, a gente fala eclipse lunar penumbral. Né? Quando ela estiver bem nesse ponto que eu acabei de colocar, bem aqui, penumbral. Quando o eclipse lunar é parcial, gravem bem isso, ela não vai estar nem na sombra da Terra, nem na sombra do Sol completamente. Ela vai estar mais ou menos, né? Um pouquinho ali, um pouquinho lá, ou mais na sombra da Terra, ou mais na sombra do Sol, mas ela está sempre uma pontinha de um lado, uma pontinha do outro. Quando ela estiver aqui, nem lá e nem cá, pegando um pouquinho da sombra da Terra e um pouquinho da sombra do Sol, a gente vai chamar de eclipse parcial, eclipse lunar parcial. Parcial por quê? Porque não vai cobrir completamente a Lua. Eclipse lunar penumbral vai pegar somente essa região, né, da penumbra, essa região mais clara. Mas quando eu for falar do eclipse total, significa que ela tem que estar completa. Esse completo vai ter que estar aqui, ó, bem dentro da sombra em que a Terra vai projetar, porque essa sombra ela é mais escura. Então, é eclipse total da Lua. Compreendido? Bom, já caminhando para o final, deixa eu só me sintonizar novamente, que eu fiquei no lugar errado, mas tudo bem. O que nós podemos aprender, então, nessa aula de hoje? Nós aprendemos que a Lua ela é uma influência inata, então ela nasceu ali para nos influenciar em algumas atividades daqui da Terra. Quais atividades são essas? Algum calendário para auxiliar na plantação, né? Os agricultores se baseiam por ela. As marés, né? Nós vimos que as marés, ela puxa como se fosse um imã através da sua gravidade. Bom, foi possível então compreender sobre as características da Lua, suas fases, o ciclo lunar, o eclipse, os 3 tipos de eclipse, né? Explicando então que a Lua não tem luz própria, ela só reflete a luz do Sol, e que também discutimos o ciclo lunar, que é o calendário que eu coloquei para vocês. Agora é hora de anotar. Vamos lá. O mapa mental vocês vão colocar aí no caderno. Nós aprendemos sobre as características da Lua, as fases da Lua e sua influência e o eclipse lunar na nossa aula de hoje. Tá bom para vocês ou quer mais? Claro que vocês querem mais. Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho. Amanhã tem mais aula. Tchau!